Oi, 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 pessoal, muito bom dia! Vamos iniciar o nosso Doutor Elise Explica desta quinta-feira com um assunto que é absolutamente novo, diferente do que a gente falou até agora, né? Vamos falar do chamado Pix. Dessa vez resolvemos tratar de um tema um pouco diferente do que a gente vem tratando, né? Que a gente vem falando muito sobre direito autoral, propriedade intelectual, sobre marca, sobre, enfim, direito de imagem, né? Que são temas que interessam diretamente a esse mercado artístico, cultural. Mas surgiu uma novidade aí muito importante, muito interessante, que vai afetar a vida de todos os brasileiros e que vai, na prática, mudar as nossas relações, o modo como a gente se relaciona comercialmente aí com as pessoas, o que vai impactar também, obviamente, o mercado cultural, né? Então também as nossas relações aí com relação à arte, né, à cultura, mas vai ter um impacto muito maior, que é o chamado Pix, tá? Então, assim que eu tomei conhecimento dessa novidade aí, tá, que foi uma medida do Banco Central, né, foi o Banco Central que criou o Pix e obrigou as instituições bancárias, os bancos aí a adotar o Pix, e já já eu vou explicar o que ele é. Desde que eu tomei conhecimento, eu comecei a pesquisar, a tentar entender melhor esse sistema, porque eu vi que era um sistema com um impacto muito grande nas nossas vidas, e essas novidades digitais, quando elas surgem, infelizmente elas demoram muito a se tornar conhecidas, né, e a serem efetivadas assim na vida das pessoas, e a gente perde por desconhecimento. E como eu tenho sempre essa missão, né, me sinto assim sempre nessa missão de trazer o conhecimento jurídico para vocês, de, enfim, compartilhar o conhecimento jurídico de forma simples, eu achei que era importante que a gente, né, que tá aqui com esse canal digital aberto, a gente tá com essa possibilidade de fazer um vivo, né, que a gente pudesse entender esse sistema aí antes das pessoas, né, que infelizmente não tem esse acesso à internet, né, não tem essa possibilidade, esse privilégio de se comunicar pela internet, que a gente pudesse entender e propagar isso também, né, ensinar, explicar isso para os nossos amigos, etc, tá? Bom, a questão é o Banco Central, ok? Então o Banco Central, percebendo que os bancos ganham muito dinheiro com essa questão de DOC e TED, e quem aqui já não fez um DOC e TED e não sabe a burocracia que é, né? Além de tarifas que os bancos em geral cobram, demora para efetivar, tem um tempo, se fizer até determinado horário, 5 horas da tarde, né? Então só cai, aí tem que ser TED para cair no mesmo dia, se for após 5 horas da tarde só cai no dia seguinte, o DOC, né, sempre cai só no dia seguinte. Então, assim, são serviços que são prestados pelos bancos que são essenciais à nossa vida e que são, além de serem tarifados, são caros, né, são prestados com ineficiência. E a verdade é que a gente já tem tecnologia suficiente para fazer esse tipo de transferência bancária de uma maneira muito mais rápida, eficiente e gratuita. Então, enfim, o Banco Central, que é o banco regulador da nossa economia, né? É o banco que manda nos outros bancos, vamos colocar assim, né? Quando a gente diz que o Banco Central ele é o regulador da economia, nós estamos dizendo que o Banco Central manda nos demais bancos. Então ele, que tem essa autoridade, ele reconheceu o quanto nós estamos sendo prejudicados por essa prestação de serviço de má qualidade, né, que é a prestação aí dos DOCs e TEDs das instituições bancárias, que são riquíssimas, né? Os bancos são as empresas mais ricas do país, e aí determinou, tá, que os bancos adotassem um novo sistema de transmissão de dinheiro, tá? Pela internet, que se chama Pix, que ganhou o nome de Pix. A partir então do dia 16 de novembro, logo após as eleições, vai entrar em vigor em todo o Brasil esse novo sistema criado pelo Banco Central, que se chama Pix, tá? É um sistema de transferências bancárias pela internet. Como é que esse Pix vai funcionar, tá? Então, em primeiro lugar, o Banco Central obrigou que os bancos particulares, tá,
e públicos também aderissem a esse Pix. Então os bancos foram obrigados a criar dentro dos aplicativos, das plataformas, dos sites que eles têm, foram obrigados a criar uma janela de Pix, tá? Então eles oferecem o Pix como um serviço agora dentro dos seus aplicativos. E através desse Pix, as pessoas vão poder transferir dinheiro para pessoas físicas ou jurídicas que também tenham Pix, tá? Sem nenhum tipo de tarifa, sem nenhum tipo de cobrança, com o valor caindo imediatamente na conta da outra pessoa e 24 horas por dia. Né? Então 24 horas por dia, todos os dias da semana. Significa que a gente vai poder transferir no feriado, vai poder transferir no domingo à noite, vai poder transferir a 1 hora da manhã, a gente vai poder... Acabou aquela limitação do horário de transferência bancária para quem adotar o Pix, ok? Como isso vai funcionar, né? Como é que é possível operacionalizar isso? Bom, então, além, né, da pessoa ter que ter um acesso à internet e da pessoa ter o seu banco, tá? E o banco ter aderido ao Pix, mas isso eu digo para vocês assim que uma quantidade muito grande de instituições bancárias, todas as que nós conhecemos já aderiram e já se prepararam seus sistemas, tá? Então, além do seu banco ter aderido ao Pix, né, é muito importante que você cadastre uma chave de acesso a esse Pix. Como é que o Banco Central pensou essa adesão? Você tem que usar um dado pessoal seu, que vai ser a identificação da sua conta de Pix, ok? Então, quais dados pessoais você pode utilizar? O seu CPF, o seu número de telefone celular, veja bem, o seu e-mail, tá? Essas são as 3 principais chaves Pix que você pode utilizar. Então, você vai entrar lá no seu aplicativo do banco, vai entrar lá no link do Pix, né, onde está escrito lá Pix. Então o seu banco tem que te oferecer esse link do Pix. Você entra lá e ele vai te pedir para cadastrar uma chave de acesso, tá? Reparem, cuidado, porque cada chave de acesso só pode ser utilizada uma única vez, numa única instituição. Então suponhamos que você tenha 3 contas em banco. Ok? Em cada conta que você tem, você vai ter que cadastrar uma chave de acesso diferente. Então, se lá no Itaú, por exemplo, você usou o seu CPF como a sua chave de acesso, se você tem uma outra conta lá no Bradesco, você vai ter que usar o e-mail como chave de acesso do Pix no Bradesco. E lá no, sei lá, no Banco do Brasil, você vai ter que usar o seu número de celular. Tá? Então esse número de celular, esse e-mail, essa chave de acesso, né, é a maneira como a outra pessoa vai identificar o seu Pix, como ela vai fazer a transferência. Então olha que legal, ao invés da pessoa ficar digitando agência, conta, né, para poder identificar você e te transferir dinheiro, ela vai simplesmente te perguntar a chave de acesso do Pix. E você vai dar aquela chave daquele banco e daquela conta que você quer receber o depósito. Estão entendendo? Então, se eu tenho as 3 contas que eu mencionei, mas eu quero receber pelo Itaú, eu sei que a minha chave de acesso do Itaú foi o meu CPF que eu cadastrei. Então, eu vou dizer para a pessoa assim, ó, eu quero receber esse valor nessa chave de acesso aqui, ó. Vou dizer para ele meu CPF e pronto, o dinheiro vai sair da conta dele, da conta Pix dele, né? E vai cair na minha conta Pix, que eu forneci a chave de acesso. Na hora, de maneira imediata, sem nenhuma cobrança de tarifas. Os bancos foram proibidos de cobrar tarifas de pessoas físicas para essas transações de Pix. Eles foram autorizados a cobrar essas tarifas de pessoas jurídicas, em alguns casos, tá? Então, pode ser que empresas... ainda assim, não acredito que as empresas de pequeno porte vão ser impactadas com isso. Provavelmente os bancos vão estar cobrando apenas de empresas de grande porte, tá? Por suas transações via Pix. Mas pessoas físicas não vão ter que pagar por essa transação de Pix, ok? Então sai do Pix de quem paga e entra no Pix de quem recebe, sendo que você pode ter então contas em vários bancos e cadastrar várias chaves Pix, salvo engano até 5 chaves é o que você pode cadastrar, né? Então você pode ter até 5 contas em banco. A Madalena está perguntando aqui qual é o nosso assunto, Madalena, isso é bom para a gente rememorar para quem está entrando aí agora, tá?
Então é o seguinte, estamos falando sobre um novo sistema do Banco Central chamado Pix. É um sistema de transferência bancária que vai entrar em vigor agora no dia 16 de novembro, ok? Então é daqui a pouco, daqui a 2 semanas, daqui a menos que 2 semanas, né? E esse sistema, ele vai então permitir que a gente faça transferências bancárias sem pagar DOC, TED, ele vai extinguir o DOC e o TED, porque ninguém vai usar, tá? E aí você vai poder transferir pela internet, né, dinheiro do seu Pix, você vai criar um Pix para você e vai transferir para quem você quiser, que também tenha Pix, dinheiro sem pagar nada de tarifa e com imediatismo, ou seja, transferiu agora, cai agora na conta da pessoa, tá? Então, o sistema é automático. Então, foi uma boa ação, né, uma boa resolução do Banco Central no sentido de facilitar a nossa vida digital, ok? Então, eu estava explicando que, para isso, você vai precisar de acesso à internet, vai precisar acessar o aplicativo do seu banco, vai precisar entrar lá no Pix, num link, numa janela de Pix que o banco tem que criar dentro do seu aplicativo, e você vai precisar cadastrar uma chave de acesso a esse Pix, tá? Vai ser um número, que pode ser o número do seu celular, pode ser o seu CPF, pode ser o seu e-mail, e aí você vai usar esse código de acesso, essa chave que você cadastrou, para receber transferências e também para fazer. Tá? Então, por exemplo, eu quero transferir dinheiro ao invés de receber. Eu vou entrar lá no meu banco, no meu aplicativo, na janela de Pix e vou dizer assim, deste banco, deste aplicativo, eu quero transferir pro Pix da outra pessoa, né? Ela vai me passar o código de acesso, que vai ser ou o CPF dela ou o e-mail dela, e eu vou transferir esse dinheiro para ela, tá? Simples assim. 24 horas, pode ser no domingo à noite, pode ser na madrugada, pode ser no feriado, e o dinheiro cai imediatamente na conta Pix da pessoa. Ok? Então o sistema é muito bem pensado e sob o ponto de vista tecnológico não é nenhuma revolução, né? Nós já temos tecnologia suficiente para isso. Na verdade, o que faltava era um pouco de vontade política, né? Um pouco de olhar pelos interesses da população em função, né, de um sistema bancário que é extremamente rico e que tem condições de oferecer esse serviço. E aí, gente, foi grande a resistência dos bancos a isso, sabe por quê? Porque eles vão perder, foi feito um cálculo, eles vão perder, em média, tá, um valor estimado de 19 bilhões de reais, os bancos brasileiros, tá, que eles ganhavam em DOC, em TED, tá, e numa outra coisa também importante que vai mudar muito, que é o uso das maquininhas. Sabe por quê? Quem é que vai utilizar maquininhas pagando tarifa, né? Porque quem detém uma maquininha precisa pagar uma tarifa para ter essa maquininha oferecer esse serviço, né? As máquinas de débito e até de crédito, tá? Quem que vai comprar essas maquininhas se a pessoa pode simplesmente ter um Pix, dizer qual é a chave de acesso e receber diretamente na sua conta, sem tarifa, sem nada, os valores. Então a tendência é que, né, não é de imediato, porque toda mudança ela demora um pouco para poder pegar, né, para poder funcionar, para as pessoas entenderem, mas a tendência é que o comércio dessas maquininhas, tá, caia muito, tá? Que as pessoas comecem a adotar esse Pix como uma maneira de viver em sociedade, tá? E aí, nesse ponto que eu queria chegar, isso é importante, vejam o reflexo do Pix a longo prazo, tá? A primeira coisa é a mudança no comportamento, né? O modo que a gente vai utilizar aí para poder pagar e receber valores. E aí, nesse sentido, os proprietários aí, as grandes empresas que são proprietárias das maquininhas, tá? Elas, na verdade, elas começaram também a se adaptar. O que algumas já estão fazendo? E isso também é uma tendência. Elas estão começando a cadastrar recebimentos via Pix, ok? Que a pessoa possa fazer o pagamento de débito via Pix na maquininha. Porque aí a maquininha,
ela se torna uma forma de facilitar o pagamento do Pix presencial. Então eu estou ali com a pessoa, eu quero pagar via Pix, ao invés dela entrar no aplicativo do banco dela, né? Eu entrar no aplicativo do meu banco para eu poder pagar, né? Eu tenho que estar com o celular na mão, tenho que estar com o aplicativo, com acesso à internet, ele saca a maquininha e lá na maquininha já está cadastrado o sistema Pix. Né? E aí ele vai conseguir receber no sistema Pix dele através da digitação do meu código de acesso Pix e do valor que eu quero pagar. Ok? Então isso é uma tendência, né? As administradoras aí de serviços financeiros vão ter que se adaptar e vão ter que adaptar as maquininhas ao Pix, porque a maquininha que não receber via Pix, não, ela vai sair do mercado, ninguém vai querer, né? Ninguém vai querer comprar uma maquininha para oferecer esse serviço e pagar por isso, né? Pagar tarifa, tá? Sendo que existe o serviço gratuito, né? Igual o Humberto tá colocando aqui, ó, acabou a era dos bancões, acabou, né? A gente já tá vivendo uma era de bancos digitais com tarifa zero, né? Então assim, as pessoas não querem mais ir à agência bancária para nada e as pessoas agora também não querem mais pagar por serviços digitais que podem ser oferecidos de graça, né? Então a gente já tinha aí uma era de bancos digitais, a gente já tem uma era de bancos digitais que não cobram por transferências bancárias, mas ainda assim tem essa questão do horário, né? Se for até 5 horas da tarde, cai no mesmo dia, se for depois, muitas vezes só no dia seguinte, tem um tempo de efetivação, e agora com o Pix não, é tudo imediato, as transferências são 24 horas, tá? Então assim, acabou mesmo a era dos bancões, né? Acabou completamente. Os bancos, eles enfim, resistiram a isso extremamente no início, mas resolução, vem do Banco Central, que é o órgão de regulação dos demais bancos, e eles tiveram e estão tendo que se adaptar. Né? Eles estão criando serviços, né, em torno disso para tentar recuperar de alguma forma esse prejuízo, né? Como por exemplo as maquininhas que aceitam Pix, né? Como por exemplo algumas promoções em cima da utilização de Pix, enfim. Mas eles vão ter que adotar, e isso é uma tendência. E aí eu estava dizendo sobre a mudança de comportamento que isso gera. Então, assim, no curto prazo é simplesmente uma modalidade nova de transferência bancária, mas no longo prazo, tá? Na medida em que as pessoas forem aderindo ao Pix, a tendência, gente, é que a circulação de dinheiro, inclusive no mercado, diminua, tá? Porque se eu tenho Pix e se todo mundo que eu conheço tem Pix, para que eu vou pagar em dinheiro? Para que eu vou sair de casa carregando dinheiro que é perigoso, né? Porque eu posso ser assaltada, né? Enfim, que é difícil porque eu tenho que ir lá no banco ou então num caixa automático para sacar, né? E às vezes não tem proximidade nenhum. Então, se eu posso andar com meu celular, né? Entrar na minha agência bancária, ali online, e fazer uma transferência via Pix para pagar a padaria, para pagar o supermercado, para pagar o sacolão, para poder pagar uma pessoa que eu compro, uma pessoa física que está vendendo uma coisa na rua, né? Uma pessoa física, ok? Que está ali fazendo um serviço de venda porta a porta. Ela tem um celular, ela tem Pix, tem acesso à internet, pronto, né? Ou seja, na verdade, vai democratizar os pagamentos, o uso da tecnologia digital e o pagamento pela rede bancária, né? Vai permitir que mais pessoas tenham acesso a isso, certo? Então, assim, a tendência é isso, ao longo do tempo, mudar os nossos hábitos mesmo, à medida que as pessoas forem aderindo a esse uso da tecnologia, né? E de alguma forma, isso também impulsiona ainda mais as pessoas a terem acesso à internet, a terem telefone, a terem uma conta, né, no banco, né, porque o banco vai ter que oferecer esse serviço, e principalmente os bancos digitais, né? Então existe uma tendência muito grande de crescimento dos bancos digitais com isso, porque pensem, para abrir uma conta em banco é uma burocracia danada, não é? Num banco tradicional, tá? Eu preciso levar não sei qual documento, preciso ir lá na agência, esperar a boa vontade do gerente. Agora não, né? O banco digital, eu não abro a minha conta sem sair de casa? Não é essa a grande diferença? Eu não realizo todos os serviços pela internet? Então eu abro a minha conta no banco, isso eu posso fazer em 5 minutos, não é assim, da minha casa, e aí eu já automaticamente me cadastro no Pix, pronto,
né? Eu já estou na era digital, eu já posso fazer pagamento para pessoas que tenham Pix. Ok, gente? Então, assim, isso vai revolucionar a nossa forma de nos relacionarmos financeiramente uns com os outros. E daqui a pouco isso vai chegar, inclusive, ao nosso mercado aí, ao nosso mercado artístico, né? Ao mercado das empresas, das produções, né? As produções aí de eventos, as produções de tudo, com a vantagem da gente poder, lá na nossa janelinha de Pix, isso é uma coisa legal também, a janelinha de Pix, tá? Ela permite que você tire relatórios de tudo que você pagou, de tudo que você recebeu, né? Como acontece com o extrato bancário comum. Então você vai ter um controle do que você pagou e recebeu via Pix. Aí vocês podem me perguntar assim, e como é que vai ser feito para operacionalizar essa transferência, né? Então, pessoal, o principal método que vai ser utilizado é o QR Code, tá? Então, o pagamento ele é feito, tá? Uma das boas formas dele ser feito, que a maioria das agências bancárias, né, dos bancos está adotando, é o QR Code. Então, quando você entra na sua janelinha de Pix, né, lá no seu link, no seu menu de Pix, no seu aplicativo, e você digita lá o valor que você quer transferir para alguém, tá? É gerado um QR Code e a leitura de celular da outra pessoa, tá? Capta aquele QR Code e realiza a transferência. Olha que legal, tá? Não vai ser exclusivamente via QR Code, mas vai ter essa modalidade QR Code, que é quando os celulares estão próximos, né? Quando o celular de quem vai pagar e de quem vai receber estão próximos. Então é possível fazer uma leitura de QR Code. Ou ainda é possível você enviar esse QR Code para outra pessoa, ok? Como você enviaria um boleto, né? Ao invés de você enviar um boleto, ok? Você envia um QR Code, né? Que não é, para quem não conhece, não sei se todo mundo conhece o que é o QR Code, é aquele códigozinho quadradinho, né? Você tem ali um quadradinho e você tem ali um código de leitura que pode ser lido por qualquer aplicativo de leitura de QR Code. A maioria dos celulares já trazem um leitor de QR Code integrado, né? Eles têm um leitor de QR Code, mas os celulares mais antigos que não tiverem, não tem problema nenhum. Você vai lá na sua loja virtual, né? Na Apple Store, na iOS, enfim, você vai lá na Google, na Google Store também, né? Ou você vai lá no da Samsung, né? Me deu um branco aqui agora, gente. Como é que chama? Me ajudem aí, a loja a loja de aplicativos do Android, tá? Me deu um branco aqui. Daqui a pouco o Humberto me salva ali. Você vai lá, tá? Vai lá e baixa esse leitor de QR Code. Pronto, acabou. Baixou lá o leitor de QR Code, você tem o QR Code, você recebeu esse QR Code de alguém, você faz a leitura desse QR Code e pronto, recebe na sua conta aquele valor. Então, assim, um sistema com uma tecnologia já amplamente conhecida, divulgada, né? Não tem nada demais nesse sistema, mas que vai Play Store da Android. Obrigada, Humberto. A André me socorrendo aqui também. Gente, vocês sabem que às vezes dá um branco mesmo, né? Play Store, né? Então, que acontece? Você baixa lá, se você não tiver esse leitor de QR Code já integrado, né, no seu celular e pronto, né? Então, mesmo que você não estiver do lado da pessoa para quem você quer fazer a transferência, você manda o QR Code, a pessoa lê esse QR Code e através dessa leitura já se realiza essa transferência, tá? Então, assim, em termos tecnológicos não tem grande novidade, mas o impacto social disso é muito grande, tá, gente? É muito grande, principalmente no longo prazo. E aí, nós que estamos aqui tendo essa oportunidade de falar sobre isso, né, a gente deve ser pioneiro aí nesse processo, então a gente deve começar a usar o Pix e divulgar o Pix para as pessoas, para que as pessoas se inscrevam no Pix, né? Começando aí pela família, pelas pessoas de casa, os parceiros profissionais, pessoas a quem a gente recorrentemente faz pagamentos, né? Então vamos informar essas pessoas de que agora existe o Pix, porque basta que as duas pessoas interessadas adotem o sistema para pronto, né? Já terem acesso a ele e já poderem realizar suas transações, né? Como começa dia 16, né, na segunda-feira aí, sem ser a próxima, né, na outra, a gente ainda não sabe como vão ser os primeiros testes, como vão ser as primeiras transferências. Em princípio, o sistema está todo preparado para isso, então a gente espera que não tenha nenhum bug, nada disso, né, mas como no Brasil tudo é possível, né, a gente vai ter que esperar.
vai ter que testar, vai ter que tentar, né? Mas podem usar o sistema sem medo, porque existe uma regulamentação do Banco Central sobre ele. Foi o Banco Central que criou, e o Banco Central ele tem que assegurar essas transações, né? Ele tem que assegurar, o papel dele é fiscalizar os bancos privados e públicos, né? No cumprimento dessa resolução dele, na implantação e na boa operação desse sistema Pix, né? Então, é um sistema, em princípio, seguro, tá? Porque foi assegurado pelo próprio Banco Central. Quando eu digo seguro, eu estou querendo dizer que ele tem a mesma segurança que uma transação bancária comum, tá? Claro que não é 100% seguro, nada é, né, gente? Nós tivemos ontem uma invasão de hackers ao site do Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, eu não sei se vocês viram isso, e em função dessa invasão que foi detectada, foram suspensos os andamentos de todos os processos judiciais que estão lá no Superior Tribunal de Justiça. Vocês verem que os hackers não têm mais limite, né? Nenhum sistema é 100% seguro e os sistemas governamentais não são e nem mesmo os dos bancos não são, né? Mas o sistema Pix vai oferecer a mesma segurança que as demais transações bancárias comuns, né? O TED, o DOC, com a diferença de ter tarifa zero, de ser feita de imediato, né? E de transferir para a mão do titular daquele banco, né, a liberdade, a disponibilidade de poder operar o sistema Pix onde ele estiver, né, desde que ele tenha um celular e tenha acesso à internet, né. A única fragilidade que eu vejo assim, nesse sistema é que eu acho que ele só vai funcionar efetivamente mais a longo prazo, porque primeiro as pessoas vão ter que ter ciência de que ele existe, né. Nós sabemos que nós temos vários Brasis dentro do nosso Brasil, né? Então a gente tem, infelizmente, a gente tem uma parcela ainda significativa da população que não tem acesso à internet. Então para essas pessoas, esse vai ser um direito inacessível, né? Por falta de condição econômica, financeira e de conhecimento e informação para ter acesso a ele. É uma pena que no nosso país a gente ainda tenha essa exclusão digital, é assim que a gente chama, né? É a exclusão digital, ou seja, tem tecnologia, o serviço é relativamente acessível, né? Eu tenho pacotes de internet hoje muito baratos, tenho aparelhos também em bom preço, mas eu tenho uma exclusão digital, né? Eu tenho pessoas que não têm condições de pagar e tem pessoas que não têm acesso nem mesmo a esse conhecimento, né? Não tem, são excluídos por falta de circulação da informação, de educação mesmo, né? De acesso ao sistema. Então, infelizmente, esse é um limite ainda, mas a tendência é que ao longo do tempo, cada vez mais pessoas façam adesão ao Pix, principalmente nas capitais, né, onde essa exclusão digital é menor, né, nas grandes cidades, essa exclusão é menor, né, você tem um índice menor de exclusão digital, então as pessoas estão mais inseridas nesse sistema digitalizado e que isso se torne, então, seja rapidamente aí espalhado, né, rapidamente divulgado e se torne uma tendência de hábito e de consumo e de relação social mesmo. Ok, pessoal? Então, assim, é uma realidade nova, né, que está se mostrando aí para nós, um cenário novo, né? A Andréia está colocando aqui que existe um pensamento que diz que vai ter resistência por causa da facilidade de sequestros relâmpagos sem ter que ir ao banco, né? E ela tá me perguntando como é que eu vejo isso. Na verdade, André, eu vejo isso, tá? Assim, como uma teoria da conspiração, sabe? Que sempre existe quando você tem um sistema novo. Um sistema novo, ele sempre encontra resistência, né? Então eu penso o seguinte, se a pessoa vai fazer um sequestro relâmpago, né? Não importa o modo de operacionalizar isso, não é verdade? Né? Se eu realmente vou até alguém para poder fazer isso, não é porque a pessoa tem Pix ou não tem Pix que ela vai fazer isso. Porque para usar o Pix, a pessoa não vai ter que acessar a agência dela, não vai ter que acessar o banco dela pelo celular. Qual que é a diferença de fazer via Pix, né? Ou a pessoa já está dentro do banco da agência dela e fazer essa transferência por outro método, né? Então a diferença é que para aquele ladrão vai cair de forma imediata na conta dele, entende? Assim, então eu não vejo uma grande diferença sob o ponto de vista tecnológico, assim, de
disso representar uma ameaça de sequestro, não, sabe? Mas eu acho natural que haja esse tipo de preocupação, né? Mas eu acho que a gente deveria, nesse primeiro momento, ver isso como uma nova tecnologia, um benefício que nos está sendo oferecido até tarde, tá? Porque os sistemas internacionais bancários já operam assim há muito tempo, né? Esses mecanismos já existem, tá? No exterior, mas assim, é uma tecnologia, né, que agora chegou ao Brasil por vontade política, já era super factível sob o ponto de vista da técnica utilizada, mas faltava vontade política, chegou se impondo aos bancos, estão trazendo um desconforto e uma perda para os bancos, assim, grande. Eu falei que no início da live estimada em 19 bilhões de reais que os bancos estão perdendo em TED, em DOC e em tarifa de maquininha, né? Mas que para nós, população, representa um ganho, né? Uma possibilidade da gente operar de forma muito mais simples as nossas transferências e até aumentar essa prática, né? Ainda voltando à pergunta, veja bem, se a pessoa vai sair com o celular e com o Pix, ela não vai sair com dinheiro. Então a chance de um furto, por exemplo, diminui, né? Porque para o ladrão, né, a pessoa, o bandido, obrigar a pessoa a entrar no sistema de banco, operar o Pix e fazer a transferência, exige dele uma articulação muito maior do que ele simplesmente furtar, né, o dinheiro que está no bolso, ou na carteira, ou na bolsa daquela pessoa, entende? Então, assim, enfim, né, tudo tem dois lados. E aí a gente vai ter pelo menos a médio prazo, uma circulação menor de dinheiro nas ruas, porque as pessoas vão preferir operar pelo Pix, né? Então, enfim, muitos desafios também ainda na implementação desse sistema, algo ainda bastante novo. Vamos ver, dia 16 está aí, né? E o sistema vai começar a operar, né? Vamos utilizá-lo, vamos testar, vamos ver a diferença e depois a gente pode até fazer uma outra live daqui a um tempo, né? Eu acho que daqui a pelo menos um mês, para a gente poder saber, e aí, tá funcionando, tá bacana, vamos avaliar, né? Vamos ver aí o que isso representou de verdade, né, nas nossas vidas e no nosso dia a dia. Tô vendo pessoas entrarem aqui agora no finalzinho, né? O doutor Elise explica de 10 às 10h30, mas só para poder deixar um recadinho no final, né, para essas pessoas que entraram agora e para todo mundo, pessoal. A gente falou hoje do sistema do Pix, tá? Que é um sistema de transferências bancárias que foi aprovado, desenvolvido pelo Banco Central, começa a operar no dia 16, vai permitir que a gente faça transferências imediatas, tá? Dentro do nosso aplicativo, do nosso banco, para pessoas que também adotem o sistema do Pix, tá? Então vamos ficar atentos a isso a partir do dia 16 e vamos cadastrar as nossas chaves de acesso. Cada banco que a gente tem conta, a gente pode cadastrar uma chave de acesso diferente, que pode ser o nosso celular, o nosso CPF, o nosso e-mail, e a partir dessa chave de acesso a gente passa a poder fazer transferências e receber transferências de dinheiro de quem também esteja adotando o Pix, tá? Então eu fico muito feliz pela participação de todos vocês, agradeço muitíssimo, né, mais uma vez a Talentos por essa oportunidade, né, de estar aqui nesse momento único que a gente tem semanal, que é o Dr. Elise Explica, né? E vamos avaliar esse sistema. E que bom, né? Diante de um momento com tantas dificuldades, tantos problemas, no meio de uma pandemia, né? A gente, enfim, tem uma notícia, né, boa de uma evolução tecnológica que vai ter aí os seus obstáculos, os seus desafios, mas que eu acho que vem para ficar e a tendência é melhorar aí a nossa vida. Tá bom, pessoal? Grande prazer. Vamos continuar a falar sobre isso nos comentários aí da live que vai ser publicada, né? Aqui no canal da Talentos, @Talentos Produções. Também lá no meu canal, né? No meu perfil, que é @elis.adv.br, tá? E é isso, contem comigo. Semana que vem a gente tem aí mais Doutora Elise Explica na quinta-feira com temas novos. Vão ser divulgados aí para vocês durante a semana. A nova relação de temas do Doutora Elise Explica. A gente vai começar aí mais uma série de 4 novos Doutora Elise Explica, né? E aí em breve a gente vai falar aí das novidades, tá bom? Muito obrigada a todo mundo, ótima quinta-feira, né? Se cuidem, fiquem bem e a gente se vê na semana que vem, tá bom, pessoal? Ou a qualquer momento, a hora que surgirem novidades, tá bem? Eu fiz hoje também uma participação gravada lá na CBN, tá? Quem tiver o hábito de ouvir a CBN, pode ouvir o CBN Belo Horizonte, tá?
eu fiz uma gravação super interessante sobre o uso de músicas autorais, né, registradas em campanha política, o quanto isso é ilegal, tá? E foi inclusive baseado num caso recente aí do Milton Nascimento, que está processando um candidato pelo uso ilegal da música dele. Então, ó, novidade aí, né? Informação quente aí, importante pra gente acompanhar quem tá no mercado da música. Então ouçam lá na CBN, fica lá no site deles a gravação, tá? Pra quem não puder ouvir o CBN Belo Horizonte, fica lá no site deles, lá da CBN, a gravação. Dentro do CBN Belo Horizonte, é um programa que eles têm lá de manhã. E vamos ouvir esse áudio aí, porque ele também é de um assunto bem interessante, tá bom? Pessoal, ó, ótimo dia pra todo mundo. Muito obrigada. Até o próximo Doutora Elisa Explica. Tchau, tchau.